verso 10 em diante. Quem achou, diga aleluia, para nós estar sentando e glorificando o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Vamos estar lendo. O texto diz assim: a rebelião contra Atalias. Em outras traduções vai estar de outra forma, mas diz assim, verso 1, verso 10 do capítulo 22, segunda crônica. Quando Atalia, mãe de Acazia, rei de Judá, soube que o seu filho estava morto, e mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Joseba, filha do rei Jeroão, pegou Joás, filho ainda pequeno de Acazias, dentre os outros filhos do rei, que estava para ser morto, e colocou no quarto com a sua ama. E assim Joseba, esposa do sacerdote Joaida, irmã de Acazias, escondeu o menino para que Atalias não matasse. E Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, e quando Atalia governava o país. Só até aí, no nome do Senhor Jesus. Quem pode trazer uma água, por gentileza, para mim, por favor? E o tecladista, o sonoplasta, me ajudar, que eu quero ser bem contundente e objetivo cirúrgico nessa pregação. Mas deixa um recado da parte do Senhor acerca do posicionamento. A Bíblia vai dizer, vai nos informar, vai nos orientar, vai reforçar que quando o rei Josafá estava, muito obrigado, evangelista, quando o rei Josafá estava próximo da sua morte, estava próximo dele morrer, ele dá presente, uns presenticados para os seus filhos, todos os seus filhos, a qual ele gostava, tinha amado e tinha bastante apreço. Presente este que era presente de ouro, de prata, de grande valia, de tal importância que ele dá para os seus filhos. E quando esse homem morre, ali os seus filhos, qual o seu sucessor seria Jeroboão, esse filho de Josafá, a qual esse homem ele começa até mesmo pensar de uma forma diferente do seu pai. Jeroboão não segue os estatutos, preceitos, mandamentos do Senhor, a qual seu pai Josafá seguia as ordens até mesmo do Senhor, até mesmo o mandamento. E esse homem, ele faz o que é mal, ele faz o que não é reto, ele faz o que Deus desaprecia, ele faz coisas reprováveis que o Senhor não se agrada. Porque quando seu pai ele veio a falecer, Josafá, e ali ele entrando como sucessor, ele manda exterminar todos os seus irmãos, ele manda dizimar, executar, ele manda matar todos os seus irmãos para ficar soberano no trono, para não ter nenhum antecedente, nenhuma descendência, nenhuma parte que poderia oferecer perigo para ele. E por conta disso, Jeroboão, ele fica até mesmo no trono por um certo tempo. Ele começa a reinar cerca dos 32 anos e reina até os 8 anos do seu reinado. E por conta disso, esse homem faz o que desagrada ao Senhor. Haja vista que esse homem ele faz uma aliança com Acabe e Jezabel, e ali ele casa com a filha desse homem chamada Atalias, uma das filhas de Acabe e Jezabel. Ele faz um forte pacto, uma aliança, até mesmo com a nação edomitas, que seguia ele para não formar guerra. Ele põe uma aliança, essa aliança que até mesmo prejudicaria o futuro de Israel. O cenário da crise era caótico, era difícil, o cenário era perturbador, porque ele fez uma aliança com o povo que até mesmo adorava a Deus, que tem boca mas não fala, que tem pé mas não anda, que tem até mesmo
ouvido, mas não ouve. E esse Deus a qual ele estava idolatrando, Josafá também, ali com seu filho Jeroboão, esse homem fez o que desagrada ao Senhor em toda circunstância. E por conta disso o Senhor falou que ia enviar uma enfermidade, a qual esse homem ficaria até mesmo doente, moribundo, combalido, até mesmo uma doença difícil, delicada, que atingir ele, uma doença que o resto da vida dele ia sofrer, até ponto de ele perder a sua vida por conta daquela doença intestinal que ia afligir a alma dele. E após a morte de Jeroboão, ele morre agonizando, sofrendo por causa da sua obediência, por conta que ele fez aliança com aquilo que ele não deveria fazer. Toma cuidado com as alianças que você faz, toma cuidado onde o teu pé anda, onde a tua mão apalpa, os teus olhos veem o que você ouve, para que amanhã você não venha a ser cobrado pelo Senhor, como aconteceu com Jeroboão, por conta que ele quis pagar o preço, ele quis até mesmo desobedecer, e por conta disso ele foi afligido. Diz a Bíblia que depois de ele ter sido afligido, ali foi morto aquele homem, e o seu filho reina no seu lugar, Acasias, com a mistura do filho de Acabe, Jezabel, Adalias. No casamento desse homem com essa mulher, nasce Acasias, e esse homem até mesmo reina e começa a reinar aos 22 anos de idade, e só reina um ano, e ele morre, precocemente com um ano do seu reinado. E ali ocorre todo esse aparato, tudo isso, e agora o que vai acontecer? A mãe de Acasias, chamada Atalias, ela era uma mulher, a rainha mãe desse homem, mulher de Jeroboão, agora ela está com intuito perverso, truculenta, maldosa, de até mesmo exterminar toda a linhagem davídica, toda a linhagem de Davi, toda a semente real, por conta que ela sabe, e chega aos ouvidos dela, que o seu filho até mesmo tinha morrido, e agora ela toma uma decisão de usurpar, de até mesmo tomar na mão grande de assalto o reinado. E diz a Escritura Sagrada que essa mulher era má, perversa, ela fazia o que queria na esfera material e na esfera espiritual. Ela fazia o que bem entendia, e ela também era a conselheira do seu filho Acasias, e ela seguia também os conselhos, estatutos dos seus antepassados, da sua ancestralidade, de qual ela seguia o exemplo de Acabe e Jezabel, que eram seus avós, seus pais, e de toda a sua descendência. E essa mulher também, ela faz o que era perverso. Ela tenta matar toda a linhagem, e ali ela tenta fazer coisas ruins. Ela era uma espécie de serial killer, ela era uma espécie de psicopata, era uma espécie de esquizofrênica. Era uma mulher sem coração, sem dó, sem piedade. Era uma mulher turbulenta, que apesar de ela tomar de assalto o trono, que não era constituído para ser ela, que era para ser para um dos filhos de Acasias, neto de Jeroboão, que era esposo dela, ela toma o lugar, ela toma a frente e acaba tomando por assalto, usurpando aquele trono. E aí ela faz descobrir que tivesse alguém que oferecesse perigo, da mesma forma ali do seu esposo, ela mataria. Mas ali, nesse cenário, nesse ambiente hostil, nesse ambiente até mesmo onde o povo já não adorava mais Deus, já não buscava mais Deus, por conta da idolatria de Jeroboão e ali de Acasias, e agora sua mãe Atalias, por conta que o povo já não buscava, já não adorava, já não clamava, já não jejuava, já não buscava a face do Senhor, esquecia dos preceitos de estatuto. É nesse cenário que até mesmo se levanta Joiada. Joiada era um homem que viveu durante 130 anos. Ele era um homem que era o sumo
sacerdote que intercedia até mesmo em Judá e Jerusalém. E esse homem se levanta diante dessa geração, esse homem a qual ele era o intercessor, esse homem a qual ele era aquele que levava a oração, a intercessão, a súplica do povo para Deus. Todos nós somos sacerdotes que oramos e conversamos com Deus, levando as nossas orações da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos, das pessoas que precisam de oração. Você tem orado para alguém que tem pedido oração para você? Era esse o papel do sacerdote ou do sumo sacerdote. Ele se levanta diante dessa geração, juntamente com a sua mulher Joziba, a qual Joseba, ela é uma mulher que diante de Atalias, para se destruir todos os descendentes da família real, da família davídica, a qual que seria Joás, o descendente, o herdeiro legítimo do trono, para matar e ceifar. Joaida, ele guarda o menino, junto com a sua esposa, chamada Joseba, a qual preserva a vida daquele menino, daquele mancebo, daquele jovem, fazendo um trocadilho. Deus te chamou para preservar. Diga para o teu irmão lá, diga para o teu irmão lá com autoridade: Deus te chamou para preservar a vida. Deus te chamou para você guardar. Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou como Joada e como a sua esposa, no meio do cenário onde pessoas já não adoravam, buscavam mais a face do Senhor. Essa mulher, ela entra na posição, falando sobre acerca de posicionamento, aonde o povo estava passando por opressão, o povo estava calado, o povo já não glorificava, o povo já não exaltava, não clamava, o povo já não buscava a face do Senhor, que era preciso. Mas esse casal se levanta e se coloca na brecha. Eu quero ver o primeiro que se coloca na brecha, na posição, na postura, até mesmo na atitude, em meio a um cenário onde pessoas já não querem orar mais, já não querem buscar mais, já não querem adorar mais, aonde orava 40 minutos, agora 2 horas, 2 minutos, aonde fazia jejum de 24 horas, né? Mas agora faz o jejum de 1 hora, aonde pessoas se dedicavam, tinha zelo, tinha comunhão, tinha um partido do pão, evangelizava, falava do amor do Senhor. É anormal as pessoas passar semana, dias e meses sem falar de Jesus, sem te proclamar o nome do Senhor, não falar no seu trabalho, não falar na rua, não falar para os seus vizinhos, não divulgar as boas novas, boas notícias. Isso é anormal. Entra ano e sai ano, e o cenário não muda. Pessoas têm vergonha de andar com a Bíblia, pessoas têm vergonha de dizer que é cristão, seguidor de Jesus. Mas nesse ambiente, nesse momento difícil, delicado, Joás e a sua esposa Joseba, eles se prontificam, eles se colocam na brecha, eles guardam o menino para não ser ceifado, dizimado e morto. Era o plano satânico de Atalias para matar o menino, para que não desse continuidade da linhagem davídica e chegasse até Jesus. Mas o Senhor quebrou todo o laço, toda a maldição, toda a barreira, todos os empecilhos, toda a dificuldade. O Senhor é especialista em quebrar laço. Aleluia, Deus. Aquela mulher se prontifica a guardar o menino, e ela guarda o menino cerca de 6 anos, como diz a Escritura, equivalente a 2 anos e 990 dias. Ela guarda o que o Senhor ele tem te entregado, você tem guardado. O que o Senhor tem me entregado, nós temos guardado. Ela guarda aquele jovem, aquele mancebo. Ela cuida. Será que temos cuidado com zelo aquilo que o Senhor nos entregou? Ela alimenta. Será que temos alimentado pessoas que precisam ser alimentadas com a palavra, com a oração, com o partir do pão, com a comunhão, com o teu carinho, com o teu abraço, com a tua dedicação? Você acalentar alguém que precisa de ajuda, de falar para alguém: Jesus te ama, Ele quer o teu bem. É difícil, mas não é impossível. Aquela mulher, dentro daquele tempo, ela guarda aquele jovem de não ser executado.
alimenta, cuida, zela, para que ele não venha perder a vida. E nesse ambiente, Joiada, ele põe a sua vida em perigo, porque ele se levantaria contra a rainha, para poder até mesmo preservar a vida daquele jovem. Deus quer que nós se levante como discípulo mediante a perseguição, a luta, e mesmo sabendo que eles poderiam perder a vida, o discípulo, eles não deixaram de abrir a sua voz, não deixaram de ser tocha para iluminar aquele que está na escuridão, não deixaram de ser luzeiro, até mesmo trazer a luz para quem está em treva, não deixaram até mesmo de afofar o caminho para aqueles que estão passando por caminhos pedregosos, por caminho tortuoso, não trazer bálsamo para aqueles que estão com a ferida aberta, não estancar o sangue, não trazer alimento, não trazer água para quem está com sede. Esses homens fizeram a diferença mediante a todos os problemas, empecilhos, barreiras, dificuldades. Eles continuaram lutando e por isso chegou o Evangelho até nós, mesmo mandando eles se calar e não se calaram. Eu te intimo, eu te convoco, eu quero até mesmo te incentivar a você não se calar diante da tempestade do dias mau, diante da apostasia de muitos até mesmo desanimar da fé, se apostatar da sã doutrina, até mesmo de parar de caminhar, parar de buscar. Volte ao primeiro amor, volte a adorar, volte a buscar, volte a jejuar, volte a clamar, volte a ter sonho, volte a acreditar nas promessas do Senhor. Joiada, ele não se conforma, ele não aceita, ele entra na posição, porque ele era um homem fidedigno ao Senhor, era um homem coerente, era um homem correto, era um homem persistente, que perseverava no caminho do Senhor. Ele não deixava a peteca cair, ele não esmorecia diante da adversidade. Ele sabia que o governo daquela mulher estava fazendo todos se desviar, mas ele e a família dele tinha certeza e a convicção que não deveria dividir a glória do Senhor com ninguém. Não deixe que nada daquilo que venha que ser mais inofensivo dividir a glória do Senhor, porque o Senhor, ele tem ciúme de nós, ele nos ama e quer que nós demos o melhor para ele, tributar o nome dele. Devemos render graça, louvores. E ali, por conta de Atalias, uma mulher perversa, ímpia, uma mulher sem coração, desumana, uma mulher sem Deus, sem intimidade, botando o reino dela totalmente ímpio, todo depravado. Mas esse homem, junto com a sua esposa, guarda, preserva a linhagem davídica. Eles fazem a diferença em meio àquela geração. Esse homem, ele luta, sabendo que a sua vida está em perigo. Ele convoca todos os comandantes, todos os líderes, nobres, homens importantes, e espera até o momento certo, o momento hábil, que até o menino chegar à idade de 6 anos, que como eles guardaram, e agora chegou o momento e a hora do 7º ano do reinado de Atalias. Joiada, ele entende, ele compreende, tem discernimento, que é o momento de levar aquilo que o Senhor idealizava para o reinado legítimo de Joás, que era a hora de se levantar. Nesse ano de 2026, no início do dia de hoje, Deus nos diz, Deus fala, Deus confirma e realiza que é o momento de nós se levantarmos, é o momento de nós se erguermos, é o momento de nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Esse homem, ele começa a ter estratégia, sabedoria, tática, chamando os nobres, os homens que eram ilustres, os levitas, os sacerdotes, e começa a chamar os capitães, os comandantes, e para poder chegar o momento certo de Joás reinar. Chegou o momento certo para que ele viesse subir ao trono. Hoje chegou o momento certo, é que Deus ele vai te levantar, para que eu e você continuamos deixando essa tocha acesa, que não se apagará o pavio que fumega. Não deixe se apagar o amor, o zelo, o carinho, a dedicação,
o apreço pelas coisas do Senhor. Esse homem continua fervorosamente amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e vê que estava algo de errado há muito tempo e era hora de se levantar, e ele espera o momento certo, que é um garoto quando faz 6 anos, e no 7º ano, a hora que ele ia completar, ela estava reinando. Foi aonde ele armou todo o aparato, ele chamou os homens do norte, do sul, do leste ao oeste, diante do templo, para poder preservar a vida daquele jovem, para levantar ele ao trono, para que ele viesse reinar. E quando aconteceu isso, Atalias ficou perturbada, atônica, perplexa. Por quê? Porque ela escutou até mesmo as palmas, ela escutou os gritos, ela escutou até mesmo as pessoas se alegrando por conta que ali, antes mesmo de levantar esse homem, esse jovem, esse mancebo como rei, esse homem chamado Joaida, ele faz um juramento, ele faz um pacto diante de Deus e diante do rei, que seria levantado, consagrado, ordenado, e diante do povo, que nós enviaríamos como Deus, que a adoração seria voltada para Ele, os cultos seriam consagrados para o Senhor, o primeiro lugar seria para o nosso Senhor. Deus não seria alternativa, a segunda alternativa, mas seria a primeira opção. Ele diz para que o povo voltasse a adorar, e prontificou o levita e o sacerdote continuamente para buscar a presença do Senhor, e por isso ele fez toda a parada, toda a segurança, para que o povo não deixasse ninguém intruso que atrapalhasse o cerimonial, e se entrasse alguém, seria até mesmo que com mal intenção, mal intencionado, seria executado. Que Atalias, ao ouvir o grito, o sussurro, ao ouvir as palmas, o glória, aquela mulher ela grita traição, traição, mas ela mesmo tinha feito a traição, ela caiu na sua própria armadilha, e enquanto ela tentava penetrar com Joaida, esse homem ilustre sacerdote, o sumo sacerdote, não deixa ela matar no templo, porque o templo, a casa do Senhor, é lugar de vida, é lugar de paz, é lugar de tranquilidade, é lugar de restauração, é lugar de comunhão, é lugar de selo. É diante desse templo que foi guardando o jovem lá naquele templo, quando você guarda, você preserva, quando tu guarda em segredo, pessoas permanecem vivas. Quando pessoas você consegue conter a nossa língua daquilo que é confiado e não abrir mão do tempo, famílias são preservadas, casamentos são restaurados, vidas são transformadas. Foi que eles guardaram a vida daquele jovem. Ele agora entra em cena e aquela mulher ela fica perturbada, aquela mulher fica irada, e ele não deixa matar aquela mulher lá dentro, porque era lugar da casa do Senhor. O momento ali era de festa, o momento era de alegria, de júbilo, e estamos aqui para se alegrar, estamos aqui para regozijar, estamos aqui para festejar, porque tudo que nós passamos do ano de 2025 ficou para trás, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Pode se passar o tempo, a tempestade, a dificuldade, de levantar o levante, de levantar as perseguições, mas o que Deus realizou para mim e para você vai se cumprir. O que Deus realizou para a tua família vai se realizar. As promessas de Deus são infalíveis. Se você se colocar na brecha, na posição, se você tomar conduta, se você for perseverante, se você for autêntico na presença do Senhor, o melhor de Deus está por vir na tua vida. E tome posse, acredita que Deus vai fazer o sobrenatural. Esse homem não deixa aquela mulher ser exterminada dentro do templo da casa do Senhor. Mas quando ela sai, ele manda seguir aquela mulher, e aquela mulher é executada, ela é morta, e esse jovem ele reina. Enquanto Joaida está vivo, Joás serviu piamente ao Senhor. A importância do líder, a liderança está presente, que influencia.
Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para incentivar. Você foi chamado para cativar. Você foi chamado para instruir. Você precisamos se colocar na posição na brecha, porque tem pessoas que nos olham, nos observam e notam a nossa conduta, a nossa postura, nosso posicionamento, a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa comunhão, a nossa até mesmo intimidade com o Senhor. E por isso esse homem ele se destaca. A Bíblia vai dizer e afirma: esse homem viveu por longos dias, e seus dias foram fartos. Esse homem morreu com 130 anos, e ele foi enterrado até mesmo na cidade de Davi, Joaida, e foi ovacionado, honrado diante do rei, porque ele fez o que era bom diante do Senhor, e por isso foi registrado tanta honraria diante daquele homem chamado Joaida, que foi sepultado diante do rei, e recebeu todo o prestígio, toda a honraria, porque ele fez o que era reto. Quando você faz o que é reto, quando você faz o que é correto, quando você faz o que é benéfico diante do Senhor, nós somos honrados. Nós somos agraciados. Nós somos contemplados pela graça divina do Senhor. Esse homem e a sua esposa foram protagonistas até mesmo da vida desse rei chamado Joás. Estimularam o povo a abandonar tudo aquilo que impedia da verdadeira adoração. Ele faz uma reforma, ele faz até mesmo uma restauração, derruba os postes ídolos que aquela mulher levantou. Devemos derrubar tudo aquilo que está atrapalhando nós ter uma verdadeira adoração. Devemos derrubar tudo aquilo que, ainda que seja inofensivo, mas que está nos atrapalhando a caminhar mais com o Senhor, a buscar mais o Senhor, a se ligar mais nas coisas do Senhor. E por conta disso, o povo voltou a buscar, o povo voltou a se alegrar, o povo ficaram alegre e contente e feliz, porque esse homem, ele faz um pacto. Hoje é momento de nós renovar o nosso pacto com o Senhor. Como foi bem dito pelo nosso pastor, começamos o ano e fazemos muitas promessas. Uma das promessas é que nós queremos buscar mais, queremos ver nossa família restaurada, queremos mais coisas das partes do Senhor, seja material, físico, espiritual, seja em qualquer esfera, em qualquer setor, em qualquer âmbito, em qualquer coisa que venha aglobar. Queremos mais, nós queremos mais. Então, por isso, no final desse ano 2026, quando chegar dezembro, você vai lembrar de tudo aquilo que você pediu ao Senhor. Mas tenha certeza que Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai fazer o impossível para aqueles que creem, confiem e depositam a fé nele. É só basta nós se posicionar. Só basta diante do dia de mal. E cada dia tem ficado mal, não tem melhorado as coisas, tem cada dia ficado cada vez pior. É nesse cenário é que Deus nos chama, como chamou Joás e sua esposa. É para nós trazer vida, é para nós preservar a família, é para nós orar para aqueles que estão sem esperança, sem paz, sem alegria, já não tem mais contentamento nas coisas do Senhor, já perderam o zelo, a comunhão, está deixando a vida se levar, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, tem deixado até mesmo os mares, os terremotos, os maremotos, o tsunami, as tempestades, os caos, as dificuldades, os problemas, falar mais alto e sendo submergido pela dificuldade. Mas mediante disso, o Senhor, Ele quer te dar o oxigênio, Ele quer te dar a verdadeira paz que excede todo entendimento. Ele quer dizer que Ele te ama, e por isso Ele levanta o nosso sumo sacerdote. Ele levanta uma geração compromissada, uma geração destemida, uma geração polivalente, uma geração que não se dobra para algo, uma geração que não adora outro Deus que não for o Deus verdadeiro, uma geração que acredita e confia que Deus pode fazer, independente da circunstância, mas Ele faz, independente do cenário, Ele vai realizar. Ele acredita
que aquilo que Deus ele falou para a sua família, Ele vai fazer independente do resultado, que não está a favor, que a maré não está para peixe, o céu está de bronze, que o inimigo está se levantando, que até mesmo a multidão está a maioria, e você é a minoria, mas a maioria com Deus é a maioria. É nesse cenário como Joaida se levantou, é que Deus quer fazer você se levantar. É nesse ambiente, é onde muitos entregariam o ponto, jogaria a toalha, desistiria, calaria a sua boca, amordaçaria a sua consciência. Esse homem não aceita isso. Ele se prontifica a se colocar na brecha, na postura e ter uma responsabilidade com as coisas do Senhor. Ele quer mais e sabe que pode dar mais, e ele faz muito além do que está registrado na Escritura. Esse homem não quer holofote, esse homem não quer o nome dele no outdoor, não que isso não seja louvável, mas ele faz sem querer o seu recompensa. Esse homem faz no anonimato, por trás dos bastidores, mas ele recebe o seu galadão, a sua promessa, e saber que estava fazendo o melhor para as coisas de Deus, mesmo não sendo para ele, mas ele entendia que compreendia que era para o Senhor. Quando você se prontifica a meter a mão nas coisas de Deus, Deus ele te abençoa e te recompensa, e Ele é teu grande galardoador. Dentro da casa do Senhor, aqui tem proteção. Dentro da casa do Senhor, aqui tem segurança. Dentro da casa do Senhor, aqui temos garantia e esperança de que nós poderemos alcançar coisas inefáveis que estão além da minha e da tua compreensão. Talvez não tenha mais esperança, tenha convicção e certeza para quem morreu, quem desceu o mundo dos mortos, porque os mortos não podem louvar Deus nem a sepultura, pode glorificar o nome dele, mas enquanto você estiver vivo, você estiver respirando, ainda há esperança, ainda há solução, ainda há mudança, ainda que você errou, caiu, tropeçou, mas Deus ele te chama, Deus ele quer te erguer, ele quer te levantar, ele quer te capacitar, ele quer te fortalecer, ele te diz que você é a menina dos olhos dele, ele fala para você que você é precioso, ele conta com você no seu time, ele quer te chamar de novo, ele tem as pessoas, fala que você é um projeto falido, que a tua família não tem mais solução, os seus filhos estão na droga, estão na desobediência, mas ele quer restaurar. Ele restaurou através daquele homem. Ele não precisa de um grande exército, ele precisa só de alguém para se colocar na brecha. Cadê o primeiro e a primeira para? Ele se posicionou. Fique de pé. Esse homem, apesar de não ser muito conhecido no nosso meio, Joaida e a sua esposa, apesar de ele ser um sumo sacerdote, uma pessoa importante, ilustre para Jerusalém, para ajudar, mas ele sempre lutou pelas coisas de Deus, e o maior zelo dele é que as coisas do Senhor voltassem à engrenagem, ao primeiro amor, assim que nós venhamos sempre a pensar nas coisas do Senhor, como esse homem. Amém, queridos? Não quero mais me alongar. Poderia falar mais desse homem, como pastor, esse personagem me chama muita atenção. Mas é momento de Santa Ceia. E Deus continua falando em nosso meio. Eu quero desde já agradecer a minha rica oportunidade de passar para o nosso pastor Severino, que vai estar celebrando, ministrando a Santa Ceia. Assim, eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome de Jesus.